É isso aí, estamos aí no mais um Podcata, né? O Podcata aí é um grande instrumento, na verdade, para os catadores e catadores de material reciclável, mas não só para os catadores e catadores de material reciclável, mas também para todas as pessoas que são interessadas aí no tema de resíduos sólidos com inclusão socioprodutiva dos catadores e catadoras de material reciclável, né? Sejam eles prefeituras, sejam eles técnicos que da área, instituições parceiras ou instituições que trabalham com catadores, entidades de logística reversa, enfim. O Podcata ele está aí a serviço para poder contribuir aí para conhecimento de diversas áreas que queiram trabalhar aí diretamente aí com catadores de material reciclável, a gestão de resíduos, porque a gente fala tanto de gestão de resíduos, mas a gestão de resíduos sem os catadores a gente pode considerar como uma gestão de verdade de lixo e não uma gestão realmente que vai ter uma circularidade necessária. E hoje a gente está aqui para a gente trabalhar aí, conversar um pouco aí sobre as questões aí relacionadas a um tema que está pegando todos os catadores, catadoras, cooperativas, associações, técnicos, pessoas da área administrativa, o negócio tá bombando aí, que é as questões aí tributárias, né? Sobre PIS, COFINS e também falar um pouco também por que essa questão de baixa de preço de material reciclável. Então a gente quer conversar um pouco, quer tratar um pouco esse assunto e a gente vai tratar esse assunto com um catador especialista, é uma pessoa que está aí há muitos anos aí também trabalhando, estudando sobre o tema, está em várias esferas importantes desse debate sobre PIS, COFINS, sobre as políticas públicas que vem acontecendo nessa temática. Então, mas nós estamos mais nada mais menos aí que o nosso amigo Anderson Nassif, né? Um grande amigo, companheiro, trabalhador, catador de material reciclável. É um orgulho ter esse companheiro aqui, porque é um companheiro que tem um acúmulo de informação e de entendimento técnico que deixa até muitos técnicos para trás, né? Boa tarde não, né? Olá, Anderson, como que você tá? Tudo bem, irmão? Olá, meu irmão Roberto, e toda a companheirada, né, que nos acompanha aí pelo Podcata da ANCAT, um instrumento informativo, né? Talvez é um dos maiores canais aí para levar informação para a base da nossa cadeia, né, dos catadores de materiais recicláveis. E como você bem disse, Roberto, é um tema que literalmente está pegando fogo, né? E ANCAT, como sempre, com muito equilíbrio, serenidade e não fugindo literalmente da raia, né, digamos assim, está aqui hoje no Podcata aí para esclarecer vários pontos aí. E eu acho que o momento é super oportuno, né? Porque é um tema que realmente está tirando o sono de muita gente e principalmente dos catadores de materiais recicláveis, que a ANCAT, o Movimento Nacional, a Unicatadores, sempre defende e continuará defendendo toda e qualquer pauta, né, que envolve os catadores de materiais recicláveis. Verdade, Anderson. A gente vem aí, né, a gente veio de uma trajetória muito grande, só não esquecendo também de trazer também essa lembrança que o Anderson também ele é um diretor da ANCAT de logística reversa hoje, ele que toca todos os temas de logística reversa para dentro da ANCAT, né? Principalmente o projeto Reciclar pelo Brasil, e hoje ele coordena toda uma área de logística reversa para dentro da ANCAT. A gente vem aí, né, irmão? Nós estamos há mais de 20 anos nesse trabalho. Eu já te conheço aí de uma estrada, né? Você veio do trabalho de lixão, dentro do lixão. Eu vim do trabalho de rua e a gente acabou se encontrando aí, né, nessas mobilizações da luta nossa a partir do MNCR, um dos maiores movimentos, o maior movimento, não um dos, né, o maior movimento de catadores de material reciclável do país, que inspirou várias outras articulações de catadores aí, de lutas, de movimentos de catadores de outros países. Inclusive hoje nós temos aí a IALP, né, que é presidida pelo nosso amigo também, companheiro Severino, né, e é uma grande organização internacional dos catadores e catadoras que foi inspirada através aí dos trabalhos do MNCR no Brasil, e isso me orgulha muito. Mas o que eu queria falar, na verdade, que eu queria recordar, né, é toda essa trajetória que nós sempre tivemos, né, essa situação da dificuldade do reciclável ter uma valorização maior que a matéria-prima
virgem, né? Isso é uma coisa histórica, né, Anderson? O que você pode nos dizer aí sobre esse processo histórico que a gente nunca conseguiu, né, avançar, que a matéria reciclável seja mais valiosa do que a matéria virgem? Eu acho que esse ponto, Roberto, é bom que as pessoas, né, que estão nos acompanhando aqui saibam muito bem, né? A gente está falando de um tema tributário, né? E me parece que algumas pessoas entenderam isso como se fosse algo novo, né? Na verdade, você bem colocou aqui que é algo que a gente já vem discutindo há muito tempo, até mesmo de decisão do STF, que a gente vai comentar um pouquinho aqui. A nossa luta foi sempre fazer com que o material reciclável fosse mais competitivo para a cadeia da reciclagem mais do que a matéria-prima virgem, né? E isso tem um sentido, né? O catador está na rua para catar os materiais recicláveis e, para tanto, o material reciclável sendo valorizado, obviamente que a vida do catador tem melhoras, né? Porque essencialmente o que a gente faz é catar e destinar esse material corretamente. Então é muito bom, Roberto, antes de entrar no tema tributário que está pegando fogo, a gente resgatar que a ANCAT, o Movimento Nacional de Catadores, já discute esse tema da competitividade da matéria reciclada, né, em detrimento da matéria-prima virgem, né? Então, se alguns imaginam, né, que essa história de economia circular que tanto se fala aí, a ANCAT já vem discutindo isso, meu irmão, há vários anos aí, vai continuar, obviamente, né, porque a ANCAT tem um núcleo, digamos assim, de inteligência também. Muitas pessoas não sabem, né, Roberto? E eu acho que aqui é um momento importante. A ANCAT, ela serve como um núcleo de inteligência do Movimento Nacional de Catadores, né? A gente está super atento não só a essa pauta tributária, bem como todas as pautas de interesse da categoria, até porque você sabe que o mercado da reciclagem de uns anos para cá, ele virou um mercado muito competitivo e a gente luta para que os catadores se conectem aí com esse novo momento, né? Exato, porque assim, é até importante, né, você trazer, né, essa pauta, né, do que do fortalecimento que a ANCAT, do papel que a ANCAT tem nesse processo, né, ela é realmente um braço, né, orgânico do MNCR. Eu sempre gosto de falar MNCR porque, né, movimento hoje, a gente tem outras correntes de catadores, né, que trabalham, que estão lutando também, lutas importantes que acontecem no país, mas nós temos um lado, né, que nós construímos, tivemos sempre junto, que é o MNCR, que é esse movimento de catadores que nós estamos dizendo, né? E o MNCR sempre teve essa preocupação e essa reivindicação na sua, né, eu me recordo como se fosse hoje, eu, molecote aí, 19 anos, né, 20 anos aí quando quando eu comecei a militar, trabalhar e contribuir para a luta do MNCR, a gente sempre trabalhava essa questão, né, da que a matéria virgem, por mais que a gente tenha, né, as questões de poupar, né, bauxita, as árvores, então a recuperação, essas poupagens, essa questão de poupar recursos naturais, né, por mais que a gente faça tudo isso, a matéria verde sempre foi mais barata que a matéria reciclável. Eu lembro até na época do papel reciclado, essa coisa toda. Então, assim, como que a gente consegue avançar? E aí que veio essa história. Só consegue avançar porque existia uma discussão na época que tratava a questão das tributações por estado, como que é o nome disso? ICMS. O ICMS nos estados, né? Então, se você comercializava no município para passar esse material para o estado, você tinha uma bitributação, era o nome. Né? Na época tinha uma discussão da bitributação, me lembro até hoje, muito com o André Vilhena, que na época ele era presidente do Sempre ainda, né? E ele vinha muito com essa discussão dessa questão da bitributação e como a gente avança, como a gente descarrega essa questão de carga tributária para que a matéria virgem se tornasse a matéria virgem, a matéria reciclável, se tornasse mais valiosa, né? Se tornasse melhor para o mercado do que essa competição que acaba tendo a matéria virgem. E nisso, conversando com muitas pessoas, né,
eu queria me recordar aqui de uma pessoa importante que não está mais no nosso meio, que foi exatamente aí começa toda essa, né, essa história mais concreta. Eu vejo que essa história mais concreta começa a partir daí onde que eu vou falar agora, né? Uma pessoa chamada Diogo Santana. A gente, assim, eu me recordo como fosse hoje. Não, Diogo Santana, acho que era chefe de gabinete do Ministério da Secretaria-Geral, na época com o Gilberto Carvalho, né? Amigo da gente, conversava muito, gostava muito do pagode também, né? E a gente conversamos. Um dia ele falou: Roberto, essa questão a gente precisa buscar um caminho. E o caminho né, via aí a questão do STF e tal. Então eu vou fazer uma tese, me recordo como fosse hoje, e ele fez uma tese ali, né, que ele apresentou essa tese de um capítulo, aí você me explica melhor, acho que você tem mais tecnicamente você pode dizer isso, tinha uma possibilidade de uma entrada de um capítulo que era aquela questão do 48, né, do 47, né, 47. Do artigo 47, que ele garantia, na verdade, a melhoria, na verdade, da matéria reciclável, né? Isso. E aí, me explica um pouquinho antes dessa parada, não sei se você recorda disso. Não, recordo também como se fosse hoje, né? Por isso que a gente aqui fez questão de lembrar a todos que esse tema não é novo, esse tema já vem sendo discutido há muito tempo. E, na verdade, Roberto, o Diogo, de maneira muito sábia, né? Porque ele era sábio demais, né? Você, eu que conheci o Diogo, sabe muito bem disso. A ideia do Diogo, né, na sua tese que ele discutia, inclusive com a gente, era de que realmente precisaria fazer algo que fosse atrativo, né, a matéria-prima reciclada em detrimento da virgem, né? E aí já havia uma discussão, porque, vejamos, a lei que estabeleceu toda essa questão de PIS e COFINS é a Lei do Bem, salvo engano, de 2005, e nessa lei ela trazia uma distorção, né, na visão até do Diogo e nossa, porque ela vedava o crédito de PIS e COFINS na aquisição dos materiais recicláveis. E na visão do Diogo, isso fazia com que a matéria-prima virgem fosse mais competitiva, né? Então, assim, para quem, o leigo aqui, para entender, quando a indústria comprava o material reciclável, ela não era incentivada, digamos assim. E aí a tese do Diogo era para tentar reverter isso. Mas na mesma lei do bem, Roberto, trazia também uma questão importantíssima, que era a suspensão de pagamento de PIS e COFINS quando você, reciclador, catador, comércio atacadista, comercializava com empresas do lucro real. Então, não havia incidência de PIS e COFINS, havia uma suspensão do pagamento desses tributos, né? Então, o Diogo, obviamente, né, entrou nesse jogo todo, digamos assim, quando chegou a matéria para o STF. E aí o Diogo, né, através da ANCAT, se colocou como amigos cures do processo, né? Ou seja, ele passou a ser parte integrante ali do processo. E aí ele defendeu, inclusive, muito isso, né? E, pois bem, e aí daí para frente, né, Roberto, é uma decisão que coube ao STF, né? E aí é bom ressaltar que em 2021 o relator desse processo foi o ministro Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, né, de maneira também muito sábia, né, o ministro, entendeu realmente que o artigo 47 era inconstitucional. E aí ele trouxe a perspectiva de que não, é possível sim, a indústria que adquire um material reciclável pode sim se creditar de PIS e COFINS. Então, o ministro entendia que aí sim traria o equilíbrio, né? Então, vamos fomentar a aquisição de materiais recicláveis, né? E aí diminui a dependência da matéria-prima virgem. Porém, Roberto, por arrastamento, que é um termo jurídico, o ministro, digamos, arrastou do 47 e arrastou o 48. O 48 era justamente o artigo que dizia da suspensão de pagamento de PIS e COFINS para quem comercializava com empresas do lucro real. Então, aí que começou toda a história. Por isso que eu repito mais uma vez, essa história, para muitos que estão vendendo como nova,
A ANCAT, desde 2021, no início do processo, vem acompanhando. Então, assim, é muito bom as pessoas saberem, né? Porque senão, Roberto, as pessoas entram até no campo político e ideológico para se aproveitar de uma matéria que a ANCAT, por missão, veio acompanhando e sabia que em algum momento o STF, como a Suprema Corte do país, tem que decidir a matéria. Então, para nós, assim, se você, assim, talvez me perguntar, não tem nada de surpresa nisso, porque, inclusive, o voto de inconstitucionalidade do 47 e 48, ele já estava dado. Ele não foi dado, olha bem, Roberto, eu acho que é importante a gente destacar isso. Vamos lá. A decisão do STF não ocorreu da suspensão de PIS e COFINS, de crédito de PIS e COFINS para a cadeia, não foi agora em março, recente. Essa decisão já foi tomada, havia um acórdão com relação a isso. Então, os ministros, na sua maioria, decidiram em acompanhar o relator, ministro Gilmar Mendes. O que aconteceu recente agora foi a finalização de todo o processo. E aí, Roberto, eu acho que cabe um destaque muito especial aqui, que está passando despercebido, e eu acho que esse podcast aqui vai esclarecer muito. A ANCAT, como amicus curiae do processo, ela entrou com embargo de declaração, ou seja, depois de toda a votação, acórdão, as partes interessadas entram com os embargos. Mas os embargos, raríssimas vezes, aí é mais um campo jurídico aqui, ele não muda a decisão já tomada. E foi justamente isso que aconteceu. Os embargos serviram para fazer a modulação daquilo que o STF tinha decidido. E por que a ANCAT é muito importante? E aí, Roberto, aqueles que estão na cadeia da reciclagem, eu acho que deveria, inclusive, tirar o chapéu para a ANCAT, porque o embargo de declaração da ANCAT ele foi claro, pedindo a não retroatividade do pagamento de PIS e COFINS. O que significa isso? Se a decisão foi tomada lá atrás, a preocupação da cadeia como um todo era o seguinte: quando é que eu vou ter que pagar de PIS e COFINS se partir do princípio que valerá a partir da decisão do STF e não do julgamento final? Então, o embargo da ANCAT foi acatado parcialmente e possibilitou a não retroatividade de pagamento desses impostos. Foi um ponto importante, né? Entendendo que a ANCAT não... Nós, catadores, quando a gente fala ANCAT, né, aqui nesse ato, a gente está falando de nós, catadores, né? De uma instituição de catadores, né? Que tem como trabalho importante, fundamental, os catadores e catadores de material reciclável. Porém, nesse embargo, a gente tá pegando toda a cadeia, né? Então, assim, toda a cadeia foi beneficiada com esse embargo, né, que a ANCAT entrou, que foi aceito parcialmente, mas o pedaço parcial que foi aceito é um pedaço importantíssimo, né? Quanto que as cooperativas ficariam, né, teriam que pagar, né, se pegasse o retroativo, né? E quanto o mercado atacadista teria que pagar se pegasse o retroativo, né? Então isso para nós é uma vitória coletiva, né? Eu acho que você tem toda a razão e isso é importante ficar registrado, o papel que a ANCAT teve aí, né, na cadeia da reciclagem. Ela não foi simplesmente só para os catadores, foi na cadeia da reciclagem o quanto ela foi importante nesse todo esse processo, né? E aí, Anderson, a gente, embora aí você relatou bem, a gente está fazendo uma cronologia, né, de todo esse processo. Então nós tivemos todas essas questões da Amicus Curiae que a ANCAT entrou com o saudoso e protetor Diogo Santana. Tivemos aí toda uma discussão, né, quando entrou aqui o 48 com o 47, enfim, todos os ministros já tinham arrastado, né, conjuntamente, como você mesmo disse, e era notório que se continuaria isso. É isso que nós estamos dizendo, né? Isso. Então, assim, teve toda uma discussão, teve reuniões em Brasília, teve eventos, teve etc, mas o ambiente já dizia que isso aconteceria em algum momento. Sim. Né? Que aconteceu agora recentemente, né? Que foi
podemos dizer assim, eu estou até falando, depois você fala as palavras mais técnicas, mas eu estou falando as palavras talvez que a gente possa entender mais, né? Então foi sacramentado de fato que o 47 e o 48 seriam arrastados e zerou a conversa, e é isso que a partir daí tá valendo a partir de... Sim, de 11 de março. De 11 assim. de março, né? Mas eu acho que tem uns pontos ali dentro, né, que precisa ser conversado, né? Eu entendia que o mercado atacadista, junto com a indústria, eles acreditam. Embora nós, catadores, vamos pagar, né? Isso, Sim. nós vamos pagar, nós pagamos PIS, COFINS, né? Porque isso já pagava, né? E é importante também dizer que, na verdade, tem cooperativas que não pagavam porque elas tinham como prerrogativa, né, a discussão do ato cooperativo, né? Que dentro das suas notas, e isso, as cooperativas que estão nisso, não podem, as cooperativas não têm que tirar, né, essa questão do ato cooperativo, se elas acham que deve ser, se elas estão trabalhando nesse sentido, elas têm o direito delas, ninguém tem que tirar o direito delas, porque eu escutei também reclamações também que estão pedindo para elas tirar esse direito de, né, que elas têm lá coloca um código lá de ato cooperativo, tem comprador que está dizendo não é isso, é uma responsabilidade da cooperativa e não do comprador, né? E tem uma questão aí que a gente precisa conversar um pouco melhor, que as cooperativas continuam, né? Tem cooperativa que pagam PIS/COFINS, então elas pagam, ela paralisou para todo mundo, que era um momento que estava ali, mas agora esse momento elas têm que pagar. Mas quem trabalha com o mercado atacadista, com volume, que vende direto para a indústria, se acredita. E esse creditamento aí, ele não desce para os catadores, porque o material está baixando, o que está pegando? Aí, Roberto, entra num ponto assim que foi crucial aí. Da ANCAT até vim, através do podcast aqui, discutir melhor isso, né? Então, quando você tem a decisão final do STF, ele traz a seguinte questão, né? Quando da lei do bem era vedado o crédito de PIS e COFINS na aquisição. Com a decisão do STF, por mais que realmente incomodou toda a cadeia, porque prevê o pagamento, sim, do PIS e COFINS, e isso a ANCAT deixa bem claro, e tem real noção disso, ela traz a possibilidade, por decisão do STF, de que as empresas do lucro real podem se creditar de PIS e COFINS. Agora, você vê o detalhe interessante disso, né? Quando saiu a decisão, imediatamente as cooperativas começaram, Roberto, a receber comunicados de queda de preço dos materiais. E olha que loucura isso, e é bom a companheirada dos catadores estarem muito conectadas com isso que a gente vai falar aqui. Nem tudo que se diz é verdadeiro nessa cadeia da reciclagem. Por que eu digo isso? Teve compradores que mandaram comunicados, ligaram nas cooperativas, de que baixariam o preço na casa de 10, 12, 15, 20, e absurdamente falando até em 30%. Em decorrência da decisão do STF. Primeiro, eu, como membro de uma cooperativa, não quis arriscar na época, Roberto, e a gente, desde a decisão do STF, vem pagando PIS e COFINS. Mas a gente paga 3,65. E aí, outros da cadeia que não pagaram PIS e COFINS, apostando, inclusive, no processo da retroatividade, da não retroatividade, ficaram todo esse período não pagando PIS e COFINS. E aí ninguém mandou comunicado para a cooperativa dizendo, não estou pagando, então eu vou aumentar o preço para vocês, tá? Estou isento, tá melhorando para mim. Isso, tá melhorando para mim, a vida ficou boa, cara, não tem PIS e COFINS, então, cooperativa, vamos aumentar 10% aí, tá? Ninguém falou isso, ficou todo mundo quietinho. O outro aspecto é o seguinte, mas se a indústria do lucro real, né, pode se creditar, já começa aí a ficar esquisito, né? Porque se a indústria pode se creditar, ela está, na verdade, recebendo incentivo. Aí é super contraditório se viesse por parte da indústria o comunicado de que estou abaixando o preço dos materiais por causa do PIS e COFINS. Obviamente que a gente tinha que se preparar a narrativa que é a seguinte, mas você vai baixar o preço, mas você está sendo beneficiado. Você pode se creditar de PIS e COFINS em 9,25.
Então, essa narrativa, Roberto, a gente conseguiu desarmar, não colou bem, porque vale lembrar que o mercado da reciclagem, obviamente, a questão tributária, ela tem um peso enorme, né? Não é só na cadeia da reciclagem, tem para nossa vida, né? Pagar tributo é difícil, imposto é difícil para todo mundo. Claro. E aí, mas a cadeia da reciclagem não é pautada só por isso, né, Roberto? É oferta e demanda, né? Pois é. Então, precisa tomar muito cuidado com essas narrativas, né? Eu acho, sabe, Anderson, que a gente, para nós catadores e catadoras de material reciclável, cooperativas, organizações de catadores, os catadores autônomos também, eu acho que a gente precisa conversar melhor sobre isso, sabe? Os compradores, os mercados atacadistas, eles não são nós não podemos encarar o mercado atacadista como um trabalho assistencialista. O mercado atacadista não pode tratar nós como assistencialista e nós não podemos também encará-los como a nossa última possibilidade, Opção, né? nossa única opção, entendeu? Eu acho que precisa haver uma conversa de diálogo de mesa. Vamos pôr os números na mesa. Quanto você está vendendo? Qual o seu lucro que você está tendo? E como que esse lucro volta para os catadores? Aí a culpa é do movimento, a culpa é da ANCAT, que não faz nada, etc. E eles? Eles se beneficiam também igual nós falamos, nós acabamos se beneficiando, na verdade, de uma política importante, né? Que é essa questão da retroatividade, que eles também não vão pagar a retroatividade. E o custo, o valor deles de serviços, né, o volume deles, a movimentação é milhões de vezes maior do que nós catadores de materiais recicláveis, né? Então é importante catadora, é importante rede, é importante as lideranças, nós não ficarmos indo só para um processo de, olha, de defensiva, né? Ofensiva, né? Só de ofensiva. Recebemos um comunicado, vou ligar lá para o Anderson, vou ligar para o Roberto, vou ligar para outras lideranças do movimento. O que está acontecendo? Não. Você tem que sentar na mesa e falar, opa, então vamos pôr na ponta do lápis, porque eu alimento sua cadeia. Nós, catadores, alimentamos 90% da cadeia da reciclagem. E se nós alimentamos 90% da cadeia da reciclagem, merecemos minimamente sentarmos numa mesa de negociação desse processo. Isso aí. Então eu acho que isso é fundamental do que o Anderson está colocando aqui pra gente, no ponto de vista de, sabe, eu sempre falo para alguns companheiros assim que a gente tem que parar de ser, a gente meio que parece um cavalo, né? Tá ligado? O cavalo, se ele soubesse a força que tem, ninguém montava em cima, mano. Você tá ligado? Não é isso? Né? Isso aí. Então, assim, é isso que a gente tem que mudar, virar também essa chave, né? Nós temos que virar a chave, saber o poder que nós temos na nossa mão. Eu sempre tive o maior sonho na minha vida, desde quando eu comecei a lutar nessa luta nossa de militância de movimento, que é o seguinte, mano. Imagina o dia que nós parar toda a reciclagem no país. Isso aí. Eu toda hora falo assim, mano, esse mês aqui Não vamos vender. Aí nós vamos ver como vai ficar o negócio, Isso aí. né? Mas voltando aqui, Anderson, aí, cara, a gente, né, entrou então nessa parada. Aí veio a história, então, quer dizer que isso também, né, essa decisão do STF, ela não é uma decisão eterna. Por que não é uma decisão eterna? Porque a partir do ano que vem nós temos reforma tributária, não é isso? Sim, sim. Então, assim, ela tem um prazo, né? Mesmo que... mas tem um prazo porque tem mudanças na reforma tributária. E aí a gente vem nessa parada aí da reforma tributária, né? Bom, entendemos que, olha, tem um período aí que vai pagar e tudo mais. Tem uma questão que depois a gente pode falar um pouco mais, que é a questão ali, que eu acho que a gente precisa aprofundar, das cooperativas que não estão pagando PIS e COFINS pela questão do ato cooperativo. Sim, sim. Elas precisam se manter. Você fala ato cooperativo, você falou até um nome lá, né? O ato Típico. cooperativo típico, né? Um ato cooperativo típico, ela se mantém, né? Mantém com esse processo, porque ela tem uns itens, né, importantes que ela não pode perder de vínculo, ela não pode comprar material, tem que ser um material que, né, tem todo um, né? Mas também é uma coisa que nós estamos discutindo para dentro, mas depois é uma pauta que eu quero aprofundar um pouco mais aqui com você ainda no podcast. Mas aí a gente tem a reforma tributária, rodou a reforma tributária. E como que tá essa coisa da reforma tributária? Porque ela é bem confusa, né? Esses tempos aí eu tive aí também, a gente tivemos também um monte de conversas, né? Sempre é nós, né? Aí é os catadores. Parece que muitas vezes na cadeia da reciclagem só existe os catadores, Só. né?
Aí, quando é uma coisa para, né, uma benfeitoria, etc, ninguém chama os catadores. Agora, quando é para, proteger a cadeia, hoje a proteção da cadeia é os catadores de material reciclável, gente. É nós, catadores, né? Então, assim, ei, Anderson, como que tá essa coisa da reforma tributária que eu me animo tanto quando eu falo da nossa categoria? Como que tá essa coisa da reforma tributária? Como que tá isso? Como que é as perspectivas a longo prazo, né? Tem uma questão lá do nome lá, como que é o nome do trabalhador lá, o Coletor coletor incentivado. incentivado dentro da reforma. Explica um pouco toda essa parada dessa reforma tributária e como que ela vai impactar na gente. Roberto, eu daria um passinho atrás para dizer o seguinte, né? Ainda na decisão do STF, quando do voto do ministro relator Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes, no seu voto, entre outras palavras, disse o seguinte: julgo aqui inconstitucional o artigo 47 por arrastamento 48. Qualquer, digamos, modificação, alteração relacionada a isso, caberá ao Congresso Nacional decidir. Sim. E isso, Roberto, é importante esse passinho atrás para a galera entender, porque foi aí que nasceu, dentre outras ali, a proposta do PL 1800, Sim. que é o que está pegando fogo nesse momento também. Sim. Então, o PL 1800, né, basicamente é o seguinte, né, se o STF, então, decidiu que, dentre outras questões aí, além do creditamento, teria, então, que pagar o PIS e COFINS, o ministro relator falou que é algo do Congresso para definir, e o Congresso, obviamente, agiu. E aí, Roberto, eu acho que aqui é muito importante a gente estabelecer prazos, né? Percebe, o PL 1800 ele é de 2021. Então, ele passou pelo Congresso Nacional, a legislatura de quem estava lá em 2021 estava com esse projeto, salvo engano, de um deputado de Sergipe, salvo engano. E aí, esse PL de 2021 até o devido momento seguiu lá nas comissões, isso, aquilo, mas percebe, 21 a 26 ele não avançou. Então a gente precisa calibrar o tempo para as pessoas terem real noção do que aconteceu nesse período. Sim. E aí o PL 1800, Roberto, ele diz o seguinte, né? Se está falando que tem que pagar PIS e COFINS, aí eu estou sendo muito simples aqui para a galera entender. O PL vem dizer o contrário, não. O PL restaura aquilo que dizia a lei do bem. Não, é suspenso e isento de pagamento de PIS e COFINS. Okay. Então, o PL veio para restaurar aquilo que era definido na lei do bem, que o ministro Gilmar Mendes julgou inconstitucional. Esse PL estava até dias atrás, eu acho que essa semana, estava na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, porque já havia passado pela Câmara dos Deputados, e aí a matéria foi para o Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, teve o parecer favorável, e na sequência o senador Davi Alcolumbre colocou para votação em plenário. E o projeto foi aprovado. E aí, agora, o projeto está na fase de sanção presidencial. Ou seja, eu quero dizer com isso que a ANCAT, primeiro, a ANCAT não comemora nada que ainda não esteja terminado. Então, muita calma nesse momento para todos aqui. Calma nessa hora, né? Isso, a ANCAT não tem a caneta do presidente da República. O presidente da República tem a sua autonomia. Obviamente que, entendendo que o PL é bom para os catadores, a gente espera uma prudência por parte, obviamente, do governo, para que ele tome a decisão de sancionar, talvez sem veto parcial ou veto total. Mas é bom esclarecer que, mais uma vez, tem o peso dos catadores. Eu falo isso, Roberto, porque eu, você e outras lideranças, é impressionante, né? Quando saiu questão de PIS e COFINS, ligaram nas cooperativas baixando o preço. Quando aprovou imediatamente o PL, ligaram para nós, catadores, falando para a gente ir no presidente, para o presidente sancionar logo. Então percebe que os catadores são quase usados ali da forma que convém para cada um, entendeu? E nas comissões, né, assim, se notava, né, Anderson, eu acompanhei,
todo o processo das comissões e tudo mais, entendendo como que você, reafirmando aqui, né, que essa PL a 1800 é uma PL que a gente é totalmente favorável, é importante para a gente, né? Ela, como eu volto a dizer para você, tudo isso também nós estamos falando que vai até o final do ano, é mesmo ela aprovada até o final do ano, depois nós vamos entrar rapidamente na questão da reforma tributária, nós estamos com um tempo bastante curto, é muito tema, né? Esse tema é muito empolgante e é um tema que a gente poderia fazer, acho que talvez 3 ou 4 lives aí para, né, para esclarecer, né? Mas a 1800, nós estamos favoráveis, tivemos conversando com diversos atores da indústria, do mercado atacadista, nesse nós comungamos junto dos catadores, né? Outras redes de catadores, então nós estamos juntos na 1800. Mas eu acho que a coisa interessante nisso tudo que ela não, mais uma vez, ela não vai beneficiar somente nós. Lógico, nós estamos fazendo um trabalho também nos espaços onde nós temos incidência, né, do governo federal, para a gente poder dizer, olha, para nós é interessante que ela seja aprovada. Né, isso é o nosso compromisso aí com ela, porque ela é importante para todo mundo, é importante para nós catadores. Porém, né, eu acho que essa conta precisa estar muito clara nessa discussão, que nós, catadores e catadoras de materiais, fomos citados diversas vezes. Né? Eu tive a última, na sessão de aprovação, né, com o senador, né, o Giordano, e tava... Tem outro senador do Acre. E, enfim, eu vi lá claramente, inclusive, ele cumprimentando as entidades, como a ANCAT e outras entidades de catadores que estavam ali presentes, a importância disso. Inclusive citando a relação do presidente Lula com os catadores de materiais recicláveis. Né? Esperamos que com a aprovação disso, né, eu acho que o diálogo com o setor, né, do mercado atacadista da reciclagem no país e os catadores melhorem. Sim. Porque para mim a relação é extremamente de assistencialismo. Eu particularmente, eu sou totalmente contrário a essa coisa desses caras muitas vezes quererem indo levar a cesta básica, levar né, um churrasquinho no final de ano para os catadores. Tá? Eles precisam trabalhar, nós queremos conversar com o mercado atacadista, resultados. Resultado precisa descer para os catadores. Né? Então, assim, é isso que nós precisamos. É melhor preço? A questão não é só o melhor preço, meu amigo. Queremos saber de resultados bons para todo mundo. Não é que ficar bom para todo mundo? A legislação fica bom para todo mundo. Então nós temos que ficar coisa bom para todo mundo. Vamos criar coisas juntas? Os catadores e catadoras? Né? Então acho que esse é o fundamental. Mas aí, Anderson, então a gente tem a PL 1800, né? PL 1800 que você acabou passando aqui. Muito interessante. Vai ser bom para todo mundo. A gente está de acordo. Estamos também trabalhando nos espaços para que ela seja aprovada, né? Mas eu queria ainda voltar antes de falar. Eu sei que você está doido de falar da PEC, mas não vamos falar da PEC agora. Eu queria falar com você da reforma. Sim. A reforma tributária, porque a reforma tributária ela bate né, a PEC, ela. Né? Então, assim, primeiro eu queria falar um pouco da reforma, como você está enxergando a reforma. Tivemos um momento aí de muitas polêmicas em cima da reforma tributária. E mais uma vez, os catadores vão sofrer, os catadores não sei o quê, Acho que a reciclagem no país é só os catadores, né? E aí, aí nós temos aí, então, a reforma tributária. E como que tá isso? Fala um pouco dessas mudanças que vão ter e como que você está vendo tudo isso. E essa coisa do incentivado, lá do trabalhador, coletor incentivado. Os catadores vão pagar ou não pagar PIS e COFINS. Né? Como que está essa história toda? Que você sei que você esteve em Brasília, né, essa semana, e um dos temas tratados foi em Brasília foi sobre esse tema com a Fazenda e com outros ministérios ali envolvidos, né? Sim. Então, Roberto, a reforma tributária, né, antes disso, é bom que você colocou antes aqui que essa discussão de PIS e COFINS, ela tem assim, Roberto, o prazo de validade, né? Porque chega em dezembro, 31/12/2026, já era PIS e COFINS, é morto. Por que disso? Aí entrando na reforma tributária. Em 2027, não existirá mais PIS e COFINS. Nós não vamos falar mais disso. Porque a nova reforma traz o IBS e o CBS, que são os novos impostos, né? Que é a unificação dos impostos estaduais, municipais e, do outro lado, a unificação dos impostos federais. E nesse sentido, Roberto, até
digamos assim, mais importante do que a discussão do PIS e COFINS, do PL 1800, a ANCAT está debruçada há muito tempo sobre a reforma tributária, porque, na nossa visão, ela nos preocupa muito mais do que PIS e COFINS. Se não tiver clareza com relação ao que será a alíquota paga pelos catadores ou a não incidência total de qualquer tributo, a categoria vai ficar nessa instabilidade. Então, esses movimentos que a ANCAT tem feito em Brasília, com a Fazenda, com políticos, seja de qual corrente for, é para definitivamente estabelecer os catadores na nova reforma a partir de 2027. O que eles irão pagar ou o que eles serão isentos. Essa é a discussão do momento. E aí, Roberto, tem uma preocupação da nossa parte, que na nossa visão, quando traz ali a possibilidade, né, do coletor incentivado, ele segue um pouquinho a linha do creditamento, né? Ou seja, aqueles que adquirirem material do coletor incentivado, que é pessoa física, cooperativa e suas redes, ele poderá se creditar de PIS e COFINS. Mas a nossa dúvida, que a gente está discutindo arduamente, é o seguinte: a indústria, quando adquire do coletor incentivado, ela se credita. Mas não é essa a nossa questão que a gente quer elucidar. A gente quer saber o seguinte: eu, como ente primário da cadeia, quando eu comercializo, principalmente organizado em cooperativa, associações, eu pago ou não IBS e CBS? Eu sou ou não isento? Eu sou ou não alíquota zero? Isso não está claro. Isso não está claro. E mais do que isso, Roberto, a nossa preocupação vai além disso. A reforma tributária, as pessoas estão discutindo a cadeia da reciclagem, levando em consideração o comércio, né, da matéria-prima reciclada. Mas os catadores vai muito além disso. Nós somos prestadores de serviço. E com a unificação do imposto, né, o IBS, que incide agora, que unifica ISS e ICMS, como ficaria a tributação das cooperativas quando elas prestarem serviço? Normalmente a tributação ficaria em 4%. Então, aí é que tá, né, Roberto? A alíquota cheia da IBS e CBS, porque a reforma tributária ela tem que seguir um período de escalonamento. Ela começa em 2027 com o CBS, a alíquota integral, salvo engano, 7%, e depois tem uma escala que vai até 2033 para consolidar a IBS e CBS. E aí estão falando que depois disso tudo a alíquota ali é na casa de 25%, 26%. Pesado pra caramba, pô. Mais 20% de INSS, onde nós vamos parar? Seria, na verdade, assim, decretar o fim das organizações de catadores no país. A gente tem que ser claro em dizer isso, por isso a nossa preocupação. O governo, obviamente, tem sentado com a gente, buscado esclarecer da melhor forma, mas nós, assim, né, Roberto, você está na trincheira há muito tempo, assim como eu e vários companheiros. Os catadores são tudo. Mas os catadores não são bobos assim, né? No Jaguar popular, né? Os catadores são muito receosos e a gente quer clareza em qualquer decisão, seja esse governo, seja qualquer outro. A gente quer ter clareza de como vai ficar a situação de 800 mil catadores que estão no país. Então, reforma tributária é um tema realmente, Roberto, que a gente... Importante, né? E como você disse, né, Anderson? Ela... Tem duas linhas de observação e atentamento que nós catadores e catadoras precisamos ter. Um é na venda do material, né, questão de tributação, e nós estamos tentando aí nós vamos falar um pouco da PL. Da né, PEC que agora, é da né? PEC, né? Da PEC, bem lembrado. Da PEC aí, que é essa coisa da tributação aí, né, da isenção da tributação de PIS/COFINS, que pega todo mundo. Pega os catadores, pega, né? Sim. Na verdade, nem é PIS/COFINS, é IBS e CBS. IBS e CBS, né? Isso. Aí já acabou, o PIS/COFINS morreu. Já era. A partir do ano que vem, PIS/COFINS morreu. Não tem mais. IBS e CBS. Isso. Esse é o nome das paradas. E aí, esse IBS e CBS pega nós na comercialização, tem, né? Que junta esses dois impostos, né? Pega a gente, tem um percentual por ano, né? Isso, né? Só que também, isso pega a gente também naquilo que a gente, da nossa bandeira de luta que é nobre principal, pra nós, né?
né? Uma das lutas principais nossas é a prestação de serviço. Sim. Seja ela na coleta seletiva no município, seja ela em grandes eventos, seja onde for, pega também a gente. Então a gente pagaria IBS, CBS sobre a comercialização, pagava IBS, CBS sobre o serviço, né? Então a gente tem buscando, na verdade, um equilíbrio com o governo de isenção disso, né? Sobre a reforma por dentro da reforma tributária que está sendo debatido, mas também tem algumas matérias que estão sendo trabalhadas para que isso possa acontecer também, né? Lógico, com ressalva que eu acho que essa questão do serviço não, mas a questão da comercialização, mas eu acho que era importante aqui a gente já inclusive trazer a importância de ter, na verdade, essa isenção do IBS e CBS para os catadores na prestação de serviço, na onde nós vamos falar agora, que é essa PL, a PEC, né? Que é a PEC aí da reciclagem. Isso. Que é uma PEC que está rodando, está tramitando, né? Fala um pouco dessa PEC da reciclagem antes pra gente, que a gente entendeu também que ela pode ser uma saída para nós catadores e catadoras, não é isso? Não, perfeito, Roberto. Veja bem, quando o legislador, né, definiu o PL 1800, foi para, no entendimento dele, corrigir uma distorção. A PEC, ela está também se antecipando e tentando corrigir também aquilo que o pessoal entende como um tributo, uma bitributação. Então a PEC 34, né, de autoria do nosso querido amigo, né, Roberto? A gente vai falar com ele daqui em breve, né, com o Arnaldo Jardim, deputado. Arnaldo Jardim, deputado amigo Arnaldo Jardim, aí um forte abraço aí, espero que você, né, nos ajude nessa parada aí. Não, e ele vai ajudar com certeza, porque é, assim, parceiro nosso, né? Então, essa PEC, Roberto, ela, do Arnaldo Jardim, então ela passou pelo período de assinaturas e tudo mais e conseguiu as assinaturas necessárias e aí houve uma movimentação no Congresso, o Arnaldo, outros pares aí, outras instituições também, para colocar definitivamente essa PEC para andar, digamos assim. Então a PEC, ela traz ali a questão de alíquota zero de IBS e CBS para quem comercializa os materiais reciclados. Beleza, então por que a ANCAT, digamos assim, embarcou nesse negócio da PEC? Muita calma nesse momento, tem muita discussão ainda. A ANCAT topou a parada aqui, mas a ANCAT vai fazer propostas ainda de emendas nessa PEC, sim, inclusive ligada à questão do serviço, né, Roberto? E aí específico voltado para os catadores. Sim. Essa PEC, essa semana teve movimentações importantes, ela passou por um relatório de admissão da PEC, que é um processo normal, ou seja, a PEC precisa ser admitida, digamos assim, para ela começar a tramitar. Sim. E aí depois entra na fase de comissões e tudo mais. E assim, de maneira bem breve aqui, Roberto, a gente está muito atento, assim como ficamos atentos à decisão do STF 21, até 26 a decisão final, podem catadores ficarem tranquilos que a gente está na trincheira acompanhando o par e passo dessa PEC. Claro. E é papel nosso, né, Roberto? E a gente vai dar oportunidade aí para que os catadores cada vez mais se apropriam desse tema, disseminem o papel importante da ANCAT do movimento nesse cenário da reforma tributária. E lembrando, né, Roberto, a gente até, dando um spoiler aqui, a gente vai fazer um seminário voltado para esse tema, né? A gente não pode esquecer. Esse seminário aí, que esse seminário vai bombar, hein? Manda esse seminário aí. Como vai ser esse seminário, Anderson? Seminário, você sabe, né? O papel da ANCAT está na raiz, né, Roberto? Se o tema pega para os catadores, a gente vai para cima, meu irmão. E aí o seminário vai para isso. Já que ninguém consegue dar clareza, vamos o ANCAT colocar um seminário de pé. E aí todo mundo senta na mesa, igual você bem disse, falando, o negócio é o seguinte, o catador quer saber que rumo que vai esse negócio. Então, o seminário é para isso. A gente está organizando com muito carinho e vai bombar isso, viu, Roberto? A gente já está com muitas confirmações de ministros presentes, com confirmações aí de pessoas, né, de muito influência nesse tema. Já me ligaram falando, eu quero estar nesse seminário. O seminário vai acontecer mês que vem, né? Isso, Qual é as datas, Anderson? A previsão, assim, Roberto, é dia 23 em Brasília. 23 em Brasília. Em breve aí, a nossa área de comunicação, que trabalha muito bem conectada, né, com a gente, vai informar isso, né? E o seminário, meu irmão, você sabe, né?
Na verdade, você sabe porque o comando dessa bagaça passa por você, né, meu querido? Então, então você sabe que o negócio, quando a gente pega, nós pega o negócio na unha para resolver, né? A gente trabalha muito de forma, né, Anônima compartilhada. ali, A gente tá... meio ali, mas Tá o certo. Robertinho é fogo. Robertinho. Mas assim, dizer na verdade que todas essas nosso trabalho, né, Anderson, ele não é um, assim, cara, eu acho que pra mim o que mais me motiva, mano, que é pros catadores no geral, né? É independente de estar no lado A, lado B, lado C, se veste a camisa A, B ou C, nós estamos fazendo uma parada, mano, pra categoria. Acho que esse é o nosso, né? A gente é catador. Olha, você veio de uma história de lixão, acho que em outro momento você vai conversar da sua história de lixão, que a gente conhece muito bem. Na história de lixão, você já estava pensando, pô, o Anderson veio de uma história de uma mãe guerreira, uma mãe lutadora, uma mãe do movimento negro, Isso aí, né? isso, Então, meu assim, irmão. é sangue. O sangue desse menino aí não é de É do quilombo dos mesmo, né? quilombos, né? Então, assim, tem toda uma história e a gente, né, como catador, eu na rua, nas ruas de Poá, nas ruas, né, da vida, né, aprendemos muito aí o que que é isso e a gente quer ver a nossa categoria, independente, que é bem. A nossa categoria, ela tem um potencial, é um trabalho essencial, né? Essas duas palavras são importantes pra gente, potencial e essencial, né? Então, por isso que a gente luta pelo pagamento de serviço. A gente tem uma coisa, você falou de quilombo, mano, e a gente já está indo pro final, mas antes do final ainda eu queria mais um tema rapidamente. A gente tem aí mais uns 7 minutos, aí vamos estourar um pouquinho mais. Mas assim, a gente tem uma questão para mim quando a gente fala do quilombo, mano, que eu percebo muito da nossa parte, tá ligado? Que é uma reparação histórica, tá ligado? Os catadores de material reciclável no país, cara, fizeram um trabalho tão essencial que nunca foram reconhecidos, morreram dentro de lixão, morreram dentro nas ruas. Né? Hoje mesmo nós estávamos escutando aí uma história aí de um catador que foi abordado. Sim. Porque tá trabalhando, mano. Chega a polícia, abordou o cara, fez o cara toda uma abordagem toda, né? Toda truculenta, né? Então, assim, nós temos nós catadores e catadores de material reciclável, eu acho que, eu conheço, você conhece, nós conhecemos muitos companheiros que já se foram, né? Construindo essa luta, cara. Né? Conheço companheiros dentro do lixão, morreram dentro do lixão, né? Nunca, teve a vontade de ter uma vida diferente, mas a vida deles foi essa, né? Quantos catadores foram carregados por caminhões dentro do lixão, né? Quantos companheiros foram atropelados pela rua com carroças, etc, etc. Quantos catadores foram, né? Quantos catadores, assim como eu, na rua, já levou garrafada, jogado água em cima, já, sabe? Ó, o homem do saco, o homem do... Quantas, né? Então, assim, aqui a única coisa que eu acho que é a missão que nós temos aqui, irmão, é a gente poder ver e trabalhar gratuitamente, inclusive, sabe? Não tem essa parte, os caras falam, porra, os caras, mano, essa é a nossa vida, mano, tem que ralar, tem que trabalhar também igual a todo mundo. Só que nós damos um plus a mais, porque nós acreditamos, nós temos uma missão, né? E essa missão é para toda a categoria. Então acho que é isso que é isso que nos move, né? Isso que eu tava dizendo hoje, né? A melancolia, nossa, né? Aquilo que move nosso cérebro, mano. É isso que move nosso cérebro, é fazer e ter que, na verdade, que essa categoria de catadores recicláveis, que é uma potência. Mano, imagina quantas toneladas nós deixamos de deixar de ir para os aterros sanitários, voltar para uma economia circular e não para uma economia linear. Quanto nós não recebemos um centavo para divulgar a educação, para conscientizar um morador. Ganha um centavo, cara, por isso. Nós estamos lá conscientizando o morador, estamos com o morador, conscientizando como separa, como deixa separar, né, pegando todo o material dele, muitos material não tem nem potencial de reciclabilidade, né? Esse é outro tema, inclusive, mas é um ponto, né? Sim. E ainda nós temos, então, assim, essa reparação histórica perpassa dos catadores e catadoras, perpassa pela questão também tributária. Os catadores precisam ter uma reforma, nessa reforma tributária, seja numa PL, seja numa PEC, nós precisamos ter muito uma presença, uma participação muito especial como reparação nesse processo. Eu acho que é isso, por isso que nós temos que lutar, é para isso que nós temos que lutar. E por último, Anderson, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do ato cooperativo, né? Como que isso pode ajudar nós catadores também como uma ferramenta, né, de luta para que a gente também possa se livrar dessa questão do PIS/COFINS. Não, PIS/COFINS não, agora
PIS/COFINS agora e do IBS e do CBS, na nova reforma. Perfeito. Roberto, eu acho que é isso. Você já falou tudo aqui do ato de reparação dos catadores, né? Não vou nem adentrar nisso, você já concluiu aí muito bem. E aí o ato cooperativo típico, Roberto, é uma defesa que a gente não abre mão. Independente de nova reforma tributária, de PIS e COFINS. Por que eu digo isso? Porque, assim, Roberto, muitas cooperativas, sabiamente, utilizam do artigo 79 da lei do cooperativismo, que trata o que é o ato cooperativo típico. Mesmo que ali gera uma divergência, assim, Roberto, de que o ato cooperativo é só o ato interno entre a cooperativa e o cooperado. Mas vejamos, uma cooperativa como a nossa, do segmento de catadores, ela nasce, Roberto, com um único propósito, é de unir as pessoas em torno de um objetivo em comum. E a cooperativa é o ente jurídico, né, para fazer com que os catadores, de maneira isolada, não conseguiriam alcançar bons resultados, e aí se unem em torno de uma cooperativa para agregar valor na comercialização dos materiais. Eu confesso para você, Roberto, que se isso não for um ato cooperativo típico, não deveria existir, inclusive, cooperativas. Sim. Porque, assim, a cooperativa, primeiro, Roberto, não pode tratar, mesmo que a comercialização ou serviço prestado por ela, mas a comercialização, eu vou bater nessa tecla, de um ato meramente mercantil. Primeiro, o ato mercantil ele tem, inclusive, finalidade de lucro, né? As nossas cooperativas não têm finalidade lucrativa. O ato de comercializar os materiais é a união de esforços desses catadores que se associam à cooperativa, coletam esse material, trazem para dentro da organização e aí a cooperativa serve para cumprir o papel dela, que é fazer essa venda no maior valor agregado para que esse dinheiro volte em forma de rateio para os cooperados e assim cumprindo o seu papel e objetivo social, inclusive, Roberto, destacado nos estatutos sociais da cooperativa. Então, essa defesa do ato cooperativo, a gente está falando muito aqui de isenção, alíquota zero, mas a nossa defesa é única, é defender o ato cooperativo típico nas nossas operações dentro da cooperativa. Logicamente que respeitando o princípio real do ato cooperativo, mas a gente vai até o fim com esse tema para esse reconhecimento. Isso tem alguma coisa a ver com a reforma? Isso muda alguma coisa na reforma? Muda totalmente porque, se reconhecido esse ato cooperativo típico nas nossas operações, tem um capítulo, Roberto, exclusivo que trata de cooperativas. Na reforma. Na reforma. Tem o artigo, salvo engano, 271, 272, algo assim, que trata lá das condições de alíquota zero das cooperativas mediante tal condição. E o ato cooperativo é um deles, né? Então, é um tema, Roberto, que talvez a gente vai trazer uma contadora parceira nossa também para falar um pouquinho mais disso para nossa galera, Roberto, engrossar esse caldo em defesa do ato cooperativo. Resumindo aqui, Roberto, se não tem a isenção de um lado, não tem a alíquota zero do outro, tem um ato cooperativo aqui. Então, assim, alternativas tem. E aí, cabe lembrar, assim, o governo, com a reforma tributária que demorou 30 anos para sair uma reforma tributária, salvo engano, pregou e prega, obviamente, que é uma reforma, não é só tributária, é uma reforma de reparação social. Tem um aspecto social nisso, né? Se os catadores não se encaixam nisso, Roberto, aí pode esquecer e... Então quer dizer que a gente tem aí muita água para rolar, muitas lutas para tratar para dentro. Existem caminhos, Sim. Mas esses caminhos só vão se concretizar se a gente tiver a unidade nossa entre catadores e catadores de materiais recicláveis. E vamos à luta, né? Nós vamos ter que ir à luta, pressionar o governo, vamos ter que fazer várias ações para que a gente consiga encontrar caminhos aí de reparações. Reparação social quer dizer reparação para os catadores de material reciclável. Sim. E que essa reforma tributária seja uma reforma tributária humana, né? Sim. Que ela olhe para os catadores e não queira tributar mais os mais pobres aí, os mais ricos continuarem ficando mais ricos. Nós estamos chegando, mano, final de mais um Podcata. Esse é o Podcata, é
é um bate-papo, né? Nossa, aqui é uma live, é um podcast que a gente sempre vai trazer alguma especialista, alguns amigos, vamos trazer mais vezes o Anderson para conversar outros temas, que o Anderson está ligado a outros temas, mas também ele tem esse papel de ser formativo, de informar. Então, catador, catadora, se você puder ajudar a gente aí, dá um like, né, que fala, né? Dá um clique, dá um clique aí, dá um like aí, um clique, compartilha aí depois, né? E vamos em frente, né? Por mais esse podcast que é mais um mecanismo de trazer informação para os catadores, para aqueles que gostam e trabalham com os catadores, e ao mesmo tempo a gente poder aí, porque nós estamos vivendo um momento muito louco, né, Anderson? De muitas informações, né? Muita coisa rodando, muita coisa pegando. Então, assim, o podcast talvez pode ser uma ferramenta que pode ajudar a compreensão maior aí da companheirada aí. E estamos à disposição aí, quanto ANCAT, quanto o Movimento Nacional dos Catadores, o MNCR, quanto Unicatadores, né? Todos esses parceiros aí estamos à disposição aí para poder ajudar a nossa categoria e ajudar as nossas bases aí. E chegamos mais no final e pode cata. Um abraço. Valeu.